Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai analisar individualmente os jogadores do Ceará na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do RB Bragantino. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. E a gente vai começar analisando pelo goleiro, né? O Bruno Ferreira fez uma partidaça para mim, partida de protagonista com a camisa do Ceará. Um goleiro que foi importante na construção, a partir dessa bola longa, conectando com o Pedro Raul. Fez defesas importantíssimas no primeiro tempo, como aquela que da cabeçada do Juninho Capixaba, numa cobrança de escanteio. No segundo tempo, fez outras defesas importantes. E no pior momento do Ceará no jogo, apareceu de novo para evitar uma virada que seria catastrófica. Então, para mim, o Bruno foi o protagonista nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro entre Ceará e RB Bragantino, no quesito do desempenho do Ceará. O Fabiano, para mim, fez um jogo abaixo, e aí eu vou mostrar o porquê ele fez um jogo abaixo, né? Quando o RB Bragantino começou a forçar o seu jogo, começou a exigir comportamentos defensivos da equipe do Ceará no seu próprio campo, o Fabiano teve muita dificuldade, porque é um lateral que tem uma veia muito por encaixe individualizado. Só que a equipe do Ceará fazia uma marcação um pouco mais zonal, né? Defendendo mais o espaço. E aí ele ficou muito em dúvida se subia para pressionar o meia que recebia esse passe no entrelinha ou se defendia o espaço para que o Juninho Capixaba, que estava bem aberto, não recebesse essa bola na profundidade. Então ele ficou ali meio sem saber o que fazer, e a equipe do RB Bragantino foi ganhando o campo, foi entrando no jogo e deu no que deu, né? O Matheus Bahia, para mim, também fez um jogo abaixo. Acho que apareceu bem no primeiro tempo ali ofensivamente, até os 35 minutos foi uma peça regular, só que foi determinante em muitos momentos de construção ofensiva da equipe do RB Bragantino, né? O jogador que teve uma dificuldadezinha para defender do seu lado. É claro que no lance do primeiro gol da equipe do RB, ele estava sobrecarregado, tinha dois jogadores contra ele, mas ele poderia ter sido um pouco mais proativo, ter tido um pouco mais de atitude, ter mapeado as suas costas para tentar pelo menos ali incomodar o La Quintana na hora da finalização. O Marlon para mim foi protagonista junto com o Bruno Ferreira. Um jogador que foi importante no primeiro gol ao achar um passe para o Dieguinho no entrelinha, que depois culminou com um passe para o Pedro Raul. Fez o segundo gol de cabeça na bela cobrança do Lucas Mugni, e defensivamente esteve envolvido ali com o Fabiano nesse setor de direito de defesa, na questão da defesa do entrelinha, mas o principal papel do zagueiro em muitos momentos naquela situação era defender a grande área. Quem tinha que fazer a abordagem era o lateral. O lateral não fez. Então, o papel que o Marlon tinha que fazer de proteger a grande área, de ser um zagueiro que conseguisse em alguns momentos fazer também a construção, para mim ele fez com excelência, além de ser determinante nos dois gols do Ceará. O William Machado, para mim, fez uma partida regular. Eu acho que foi dentro do que ele tem mostrado na temporada, um zagueiro que tem um bom passe, que consegue proteger bem a grande área. Acho que não fugiu muito disso. O Dieguinho, para mim, fez uma partida, acho que de tá voando, e eu vou botar o tá voando pelo conjunto da obra, porque ele foi muito determinante para o jogo ofensivo do Ceará, para aquele jogo dominante do Ceará nos primeiros 35 minutos. Foi um jogador que flutuou bastante, um atleta que baixou próximo ao William Machado, ao Marlon, para fazer esse jogo andar. E ele conseguiu fazer isso muito bem. E nos momentos que recebeu o passe entre linhas, identificou a vantagem como identificou para o Pedro Raul. Então, para mim, foi um atleta fundamental. No geral, tá voando. Por mais que também tenha faltado um pouco de agressividade já no segundo tempo. Fernando Sobral, para mim, regular. E aí eu vou botar um regular pelo seguinte aspecto. Eu acho que fez 30 minutos muito bons, subindo a pressão, encaixando a marcação nos meio-campistas da equipe do RB Bragantino. Mas, assim como toda a equipe, a partir dos 35 baixou demais o bloco e faltou agressividade. Faltou ser agressivo, algo que ele é muito dentro de sua trajetória, dentro da sua carreira e dentro dessa própria temporada, né? Um volante que tem uma agressividade muito grande. Então acho que faltou isso, esse excesso de passividade da equipe do Ceará, e o Sobral fazendo parte, eu acho que colocam ele no status de regular. O Lucas Mugni, por mais que tenha sido determinante em algumas puxadas de contra-ataque, uma assistência para gol, para mim também no geral fez uma partida bem regular. Um atleta que conseguiu
como eu disse, participar ofensivamente. Defensivamente, eu acho que faltou um pouco do Lucas Mugni. Acho que começou agressivo, pressionando alto naquele 4-2-4, mas depois arrefeceu demais. Não foi uma peça agressiva. Deixou a equipe do RB Bragantino e os zagueiros muito confortáveis. Então, para mim, no geral, fica regular. Galeano, abaixo. Eu esperava um pouco mais do Galeano nessa partida de titular, jogando na estreia do Campeonato Brasileiro. Vinha numa crescente muito boa no estadual e no regional, mas não repetiu o mesmo desempenho. Foi um jogador, acho que, muito desconexo. Não conseguiu vencer muitos duelos pelos lados. Foi muito desconectado dos atacantes, né? Fernandinho. Cara, o Fernandinho fez um bom jogo. Fez jogo... Se a gente analisasse só o primeiro tempo do Fernandinho, era de estar voando. Porque o primeiro tempo foi fundamental. O Fernandinho recebendo essa bola, acelerando, nos ataques rápidos, nos contra-ataques. Faltou um pouco de finalização dele, né? De finalizar melhor. Mas foi o primeiro tempo de estar voando. Mas o segundo tempo, até onde teve gás, foi um segundo tempo muito passivo do Ceará, né? E o Fernandinho entra nisso. Mas eu vou botar tá voando pelo desempenho ali nos 35 minutos que ele fez, pelo primeiro tempo todo, né? O primeiro tempo todo do Fernandinho foi muito bom. O segundo tempo ele sai ali com 15, 20 minutos. Eu acho que não voltou tão bem, por isso que teve até alteração. Mas eu acho que enquanto teve gás, tá voando pro Fernandinho. Pedro Raul, para mim tá voando. Não vai ser protagonista hoje, porque eu vejo que faltou um pouco mais dele sem bola, faltou um pouco mais dele na marcação. Mas quando teve a posse de bola, marcou um gol para a equipe do Ceará, sustentou, sofreu falta, deu tempo para a equipe respirar e sair de trás, mas faltou energia para ser agressivo contra os zagueiros da equipe do RB Bragantino. E por isso a equipe do Ceará sentiu muita dificuldade, principalmente ali dos 35 minutos em diante do primeiro tempo. As substituições, cara. Antes de falar das substituições, se você está gostando dessa análise, deixa o like e se inscreve no canal. Para mim, as 5 substituições que o Léo Condé fez não mudaram. Por quê? Porque eles entraram para dar um pouco mais de energia, né? O Lourenço entrou para dar mais energia, mas não conseguiu ser agressivo, principalmente na marcação. O Ailon chegou para dar uma energia maior no ataque, mas não conseguiu levar muita vantagem. Apesar de se movimentar, mas não conseguiu fazer o Ceará ter mais tempo de bola no ataque. O Rafael Ramos chegou para ser uma alternativa de contenção pelo setor direito, para fazer uma dobradinha com o Fabiano. Não conseguiu fazer a abordagem agressiva no lateral, no Juninho Capixaba, ou no zagueiro que construía pelo lado esquerdo. Então foi uma equipe muito passiva, e que se estendeu também aos jogadores que foram entrando. E o Rômulo, se a gente tivesse um status abaixo do abaixo, para mim ele se enquadraria, porque foi um jogo muito ruim do Rômulo, né? É um jogador que não mostrou agressividade na abordagem. Nos momentos que o Ceará tinha a bola, não chamou, colocou a bola debaixo do braço para segurar, para cadenciar, para evitar que a equipe do RB Bragantino voltasse ao campo ofensivo. Então, para mim, foi uma peça nula dentro do jogo. E o Lucas Lima também não entrou bem, né? Não comprometeu, mas também não fez um jogo determinante para aquele contexto, que era o quê? Segurar um pouco mais a bola, ser agressivo na contenção. Então, para mim, as 5 substituições que o Léo Condé fez não surtiram efeito, e por isso até o Ceará tomou o empate por muito pouco, não tomou a virada na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor do Vozão, concorda, discorda? Comenta aqui quem também é o seu Power Rank do Vozão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor do Vozão, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. E como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal de Jogo Direto.